Olá, a paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e que o Senhor tenha cuidado de você, dos seus familiares, te protegido de todo mal. Em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos, se você puder, claro. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo e glorioso nome. Tu és digno, Deus, de toda honra, de toda glória e majestade. Não há nenhum Deus ou ser que se compare a ti. Tu és único, tu és soberano, tu és o Deus supremo. Nada se compare a ti, pois tu és Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que nos perdoe as falhas, perdoa os nossos erros. Temos falhado em tantas situações, em tantos momentos, mas pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, pois somos falhos e pecadores. Nos ensina o caminho que devemos andar e andaremos por meio dele. Guia-nos, ó Deus, por meio da tua palavra, por através da tua palavra, por meio desse rico evangelho, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, andar de modo digno da nossa vocação, digno do evangelho, digno de Jesus Cristo, que possamos abrir mão de nossas próprias vidas e viver uma vida de santidade, de piedade e viver uma vida que agrade ao seu coração, Deus. Em nome de Jesus, nos conduza, nos guie. Peço ao Senhor que o teu Espírito Santo possa revelar a tua palavra em nossos corações e que possamos ser, em nome de Jesus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Assim eu oro, agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Bom, meus irmãos, a palavra do Senhor para a nossa meditação no dia de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Se encontra aí no capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 21. E os versículos eu passo a ler agora, nesse instante. Em nome de Jesus, você pode me acompanhar aí. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo, mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Irmãos, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, onde estaremos falando da primeira lei ou do primeiro pacto ou do primeiro ou velho testamento, aonde a justificação humana se dava pelo cumprimento das obras da lei de Moisés. Tudo que Deus determinou para a justificação da humanidade estava descrito no livro da lei, que Deus entregou por meio de anjos ao ministério
do profeta Moisés. Moisés conduziu o povo de Deus em toda a lei de Deus. Então, todo aquele que pecasse de acordo com o que estava descrito na lei de Moisés, deveria ser morto, porque estava escrito na lei: a alma que pecar, essa alma morrerá. Para que a alma não viesse a morrer, ela deveria prestar as obras da lei. O que eram as obras da lei? Oferecer sacrifício, primeiro para a expiação da culpa e depois holocausto em ação de graça pelo perdão alcançado pela expiação da culpa. Vou explicar melhor isso. Por exemplo, uma pessoa pecasse e esse pecado era para a morte. Então, ao invés desta pessoa morrer, ela oferecia um sacrifício para expiação da culpa. O que quer dizer isso? A pessoa tinha que fazer um sacrifício para Deus e este animal, quando era sacrificado, este animal era sacrificado no lugar da pessoa que pecou. Por exemplo, eu pequei e esse pecado era para a morte, então eu sacrificava este animal e este animal morria por causa da culpa do meu pecado. E depois eu tinha que oferecer um sacrifício em ação de graça. O que quer dizer isso? Depois de eu ter sacrificado um animal que morreu em meu lugar, eu recebi o perdão. E agora, em agradecimento deste perdão que eu recebi, eu oferecia um outro sacrifício em agradecimento pelo perdão que eu recebi. Então, estas eram as obras da lei. E depois disso, eu tinha que praticar todos os mandamentos que estavam escritos na lei. O princípio da lei de Deus são os 10 mandamentos. Muitas pessoas pensam que toda a lei de Deus competia apenas nos 10 mandamentos. Mas eu quero que você entenda que os 10 mandamentos eram apenas a raiz da lei de Deus. Eram os primeiros 10 mandamentos, que no total se dava em 613 mandamentos e estatutos e ordenanças. Então não eram apenas 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram os 10 primeiros de um total de 613 mandamentos, estatutos, dogmas, onde eu tinha que observar festas da lua nova, festas da colheita, festas dos tabernáculos. Mesmo eu não participando das festas, eu estava pecando porque eu não estava obedecendo uma ordenança. Tinha os outros mandamentos, que eram os cerimoniais, tinha os mandamentos civis que eu tinha que cumprir com o meu próximo. Era um total de 613. Eram muito rigorosos, eram muito difíceis de se observar. Não porque a lei de Deus era pesada, mas por causa da depravação humana, por causa da pecabilidade, por causa da carnalidade na qual toda a humanidade vivia. Então, a lei era rigorosa não porque ela era pesada, ela era rigorosa porque ninguém queria viver debaixo da lei, mas queriam e viviam debaixo do pecado. O pecado se tornou o senhor da humanidade, porque todos faziam o que o pecado ordenava, todos praticavam os mandamentos do pecado, que era o que? Desobedecer a Deus. Por isso que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles diziam que não eram escravos, porque eram filhos de Abraão. E Jesus ensinou: todo aquele que comete e pratica pecado é servo, é escravo do pecado. Então, se alguém praticava pecado, era servo do pecado ou escravo do pecado. E se o pecado se assenhorou de nós, ele era o nosso Senhor, ele era o governante que nos regia e nos ordenava, e a gente simplesmente cumpria com as concupiscências da carne. Então, Paulo, sabendo disso, conhecendo toda a lei de Moisés, escrevendo aos Gálatas,
que ainda tinha pessoas ali que estavam os induzindo, os obrigando a cumprir também a lei de Moisés para ser justificado. Então Paulo está dizendo para eles assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, né, a lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Eu quero que você entenda nesse versículo 16 que a lei de Moisés, por causa da carnalidade, por causa do apreço pelo pecado, as pessoas não conseguiam cumprir o rigor da lei de Moisés. A lei se tornou rigorosa não por causa de Deus, mas por causa do homem, porque o homem é pecador, o homem é falho, é fraco e se inclina facilmente para as obras da carne. Então, por causa desta inclinação para o pecado, ninguém se justificava pelas obras da lei. Porque no momento em que a pessoa ela pecava, e esse pecado era para a morte, naquele momento ali que ela oferecia um animal para morrer no lugar dela e outro para agradecer pelo perdão da culpa, o que aconteceu? As pessoas entendiam assim: já que não sou eu que morro, já que é um animal que morre em meu lugar, toda vez que eu pecar, eu vou oferecer um animal e vai ficar tudo bem. Assim, eles estavam tornando a lei de Deus incapaz de justificá-los, porque toda vez que alguém pecava, simplesmente oferecia um animal e assim a mente da pessoa se tornava cauterizada, petrificada, se tornava inútil, porque ela tinha uma consciência de que toda vez que ela pecasse, era só oferecer um animal que estava tudo resolvido. Assim, as pessoas não buscavam santidade, não buscavam agradar a Deus, porque Deus, sendo justo, ele tinha que cumprir aquilo que estava determinado pela lei que ele mesmo deu para Moisés. Então, para que a pessoa não morresse, ela oferecia um animal e saía ilesa da culpa. E assim as pessoas foram se tornando profanas, impuras, já entravam no templo para oferecer um animal e já saía dali não com o coração quebrantado, não com o coração piedoso, não com o coração arrependido. Ela apenas pensava no seu bolso: gastei mais um animal, gastei mais com outro animal, e assim sucessivamente. E dessa maneira eles pecavam e prevaricavam contra a lei de Deus. Por isso que pela obra da lei ninguém era justificado, porque a mente da pessoa se tornava infrutífera quanto à santidade, quanto à determinação em agradar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que Paulo está escrevendo aí: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Olha aí o versículo 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, se nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. É aquilo que já venho falando. Porque se a pessoa ela é justificada agora, não pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, e ela torna a continuar na prática de pecado, ela está tornando Cristo um ministro de pecado. Só que Paulo está perguntando: é porventura Cristo ministro do pecado? E ele fala: de maneira nenhuma. Por quê? Se nós que procuramos ser justificados em Cristo e continuamos o quê? Sendo achados pecadores, como aqueles homens eram na lei de Moisés, porque já saíam de lá com o coração voltado às práticas da carne. Então, se hoje nós temos a fé em Jesus Cristo, sabemos que ele morreu
para pagar o preço pelos nossos pecados. Sabemos que ele foi totalmente massacrado, espancado, ele foi surrado para que no corpo dele ele levasse toda a maldição da lei contra nós. Por que agora nós sabemos que ele fez tudo isso por nós, nós vamos entregar o nosso corpo para o pecado? Por que nós vamos oferecer o nosso corpo como ministros do pecado, como membros do pecado? É como se nós falássemos, já que Cristo é o nosso justificador, nós vamos ser como ele. Só que aí começamos as práticas do pecado. Então é como se nós, por causa das nossas más obras, estivéssemos tornando Cristo ministro do pecado, quando na verdade ele é ministro da justiça, ministro de Deus para a purificação das obras infrutíferas das trevas. Então, se Cristo nos justificou, devemos ser justos como ele é justo, andar em santidade, andar em temor, andar em toda prudência como os santos de Deus andam, porque Cristo de modo algum é ministro do pecado. Olha o versículo de número 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O que quer dizer isso? Se Cristo morreu para pagar o preço pelo nosso pecado, a gente estava na cadeira de réu, a gente era culpado de todos os crimes, tudo estava contra nós por causa do nosso pecado. Aí Cristo se coloca em nosso lugar. Não somente recebeu o castigo dos nossos crimes, mas também recebeu a culpa pelos nossos crimes. Quero que você entenda que não só o castigo que era para ser infligido sobre você, foram todos transpostos e colocados sobre Jesus Cristo. Jesus sofreu no seu corpo o castigo, o dano por causa dos nossos erros. Não só recebeu o castigo, a punição, mas também recebeu sobre ele a culpa dos nossos crimes. Então, se o castigo que estava sobre nós foi removido de nós e colocado sobre ele, a culpa que estava sobre nós foi removida de nós e colocada sobre ele, nós fomos achados justificados perante Deus. Só que aí no versículo 18 está falando, só que se eu torno a construir, a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. É como se eu olhasse para Cristo na cruz, sendo castigado e culpado pelos meus crimes, e falar com ele assim: olha, você fez isso? Você fez porque você quis, porque eu não te pedi nada. Eu quero continuar nas minhas práticas imundas, eu quero continuar nos meus crimes, eu quero continuar nos meus delitos, eu quero continuar nos meus pecados. Porque é isso que a pessoa, que quando ela é purificada e volta às práticas pecaminosas, é assim que ela faz com Deus. Só que o versículo 18 está falando, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, no 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Por que estamos mortos para a lei? A lei de Moisés fechou, encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. Sem exceção, todos sem exceção, desde a criança que mama até o mais idoso, foi encerrado, fechado debaixo do pecado. Então, a lei nos matou em Cristo, porque se era nós que deveríamos morrer por causa dos nossos pecados e Cristo morreu, então a lei matou Cristo em nosso lugar. Se Cristo morreu em nosso lugar, recebendo a punição e a culpa dos nossos erros, nós morremos junto com ele na cruz. Por isso que o 19 está falando, porque eu pela lei estou morto para a lei. Por quê? Porque a lei matou Cristo, então a lei também nos matou. Só que se eu torno a edificar a mim mesmo, me constituo transgressor. Porque se meu corpo morreu e foi crucificado com Cristo lá na cruz,
mas eu me removo da cruz e volto às práticas do pecado, então eu não estou mais morto para a lei. Por quê? Porque eu removi-me da cruz para voltar à prática do pecado. Agora, se eu quero viver para Deus, eu devo permanecer com o meu corpo crucificado com Cristo. Olha o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, se Cristo vive em mim, e se não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e se eu estou crucificado com Cristo, como pode o meu corpo ter sido crucificado com Cristo, Cristo vivendo em mim, e eu continuo nas práticas do pecado? Continuo no adultério, na mentira, na lascívia, no roubo e qualquer outra prática. Como podemos dizer que Cristo está vivendo em nós se nós vivemos dessa maneira? Por isso que Paulo está perguntando: acaso Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma, não é verdade? Então, o que nos faz refletir é que de fato eu não entreguei minha vida para Cristo. Eu não sou servo de Cristo. Eu não sou filho de Deus. Porque pela boca, pela minha palavra, eu afirmo que Cristo vive em mim. Mas nas práticas, parece que quem vive em mim é o diabo. Porque as obras que eu pratico são infrutuosas, são obras das trevas. Irmãos, não é bom viver na hipocrisia. Não é bom viver na mentira. Se com meus lábios eu confesso que Cristo é o meu Senhor, as obras que eu pratico também devem dizer a mesma coisa. Ou então não nascemos de novo, ou então não fomos regenerados, ou então Cristo não vive em nós. Agora, se você tem vivido uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, é hora de nos convertermos das trevas e nos transportarmos para a luz. É hora de arrepender do pecado, arrepender e viver de acordo com o que está escrito em Ezequiel capítulo 18, versículo 26. Devemos nos arrepender para vivermos com Cristo, irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes quer que ele se arrependa e viva. Se você tem vivido uma vida de impiedade, uma vida de transgressão, uma vida de totalmente entregue ao pecado, como pode Cristo estar vivendo dentro de você? Como pode Jesus ser a luz e você viver em trevas? Como pode Cristo ser o Filho de Deus e você viver como um filho do diabo? Irmãos, pare de enganar a você mesmo. É necessário você se arrepender. É necessário você mudar de vida. Cristo está voltando. O reino de Deus está chegando. O julgamento do trono branco do Deus Todo-Poderoso adivinhe e não tardará. Vai chegar e você vai ser colocado no banco de réu se você continuar nessa vida. Se você continuar vivendo a escuridão, é para a escuridão que você vai viver eternamente. Se você continua a praticar pecados, então abra mão dessa vida com Cristo e entregue-se de uma vez por todas para o diabo e vai viver essa vida com o diabo. Porque se você tentar viver para Deus, construindo meias verdades para te seduzir, te enganar com falsos discursos, vai chegar o dia do juízo e você será condenado, porque você não viveu em verdade, você não viveu na luz, você viveu nas trevas. É hora de se arrepender, é hora de despertar do sono, igual está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos que Cristo te iluminará. Até quando você vai ficar nessa vida mesquinha? Até quando você vai ficar nessa vida de mentira? Quando você está na igreja, você é um santinho. Mas quando você está sozinho, quando você está no secreto, você vive como um demônio. Você vive como um desgraçado, pobre, cego e nu. Recomendo, aconselho-te que de Deus compre ouro fino para te enriquecer, colírio para ungir os teus olhos, veste para cobrir a vergonha da tua nudez. É hora de acordar,
É tempo de despertar, pois a salvação está mais próximo agora do que quando cresce. Perto está o Senhor. Invoque enquanto Ele está perto, busque enquanto você pode achá-lo. E conforme está escrito em Amós, capítulo 4, versículo 12, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Meu irmão. Minha irmã. Deus conhece o teu coração. Deus vê a tua mente, quantos desejos impuros, pecaminosos habitam nessa mente. Nos porões da sua alma há muita sujeira que precisa ser expurgada, precisa ser limpo pelo sangue de Jesus. Então arrependa dessa vida mentirosa, dessa vida de trevas e vida de total depravação. Acorde, levanta dentre os mortos, pois chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Como pode você dizer que está crucificado com Cristo? Como você pode dizer que não é você que vive, mas é Cristo que vive em você? E você agora viver na carne, viver na depravação, viver em total putrefação espiritual? É tempo de se arrepender, é tempo de despertar, é tempo de aniquilar a velha criatura, o velho homem, essa velha mulher que habita dentro de você. E viver em novidade de vida, viver em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. É tempo de buscar, é tempo de arrepender, é tempo de acordar. O Senhor já está vindo, em breve ouviremos o ressoar dessa trombeta de Deus. Não é hora de ficar brincando, é hora de acordar, é hora de viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, na carne aqui, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, é tempo de parar de olhar para as nossas vidas. Devemos olhar para a cruz, devemos olhar para o patíbulo, aquela madeira onde Cristo foi amarrado e surrado. Escute o barulho do chicote, escute o barulho do azorrague, rasgando a carne do nosso Senhor. Veja os sulcos sendo abertos na carne dele, olha a carne dele sendo retalhada. Contemple o sangue vertendo da carne do nosso Cristo. Olha aí o sangue descendo da cabeça dele, descendo pelas costas até tocar o chão. Contemple o corpo dele tremendo de tantos golpes do chicote. Olha aí o sangue saindo, sinta o cheiro do sangue do nosso Senhor. Olha a coroa cravada em sua cabeça. Olha os espinhos entrando em seu crânio, lhe perfurando a fronte. Contemple os olhos dele inchados de tanto ser espancado. Olha o rosto dele deformado de tantos golpes. Olha para o nosso Cristo na cruz, ele mal consegue se firmar de pé. Olha como ele está respirando com dificuldade. Olha como ele se contorce preso naquela cruz, sem direitos, sem nenhuma liberdade, sem nenhum desejo próprio. Olha ele sendo totalmente chacoteado. Olha como as pessoas olham para ele e cospem nele. Olha como debocham dele. Olha como riem dele naquela cruz. Olha como ele está sendo totalmente vexamado. As pessoas olham para ele e balançam a cabeça de um lado para o outro, dizendo: salve, rei dos vermes! Ó rei de prostitutas e ladrões! Não foi tu que salvou a tantos? Desce da cruz e creremos em ti. Salvou a tantos e não pode salvar a ti mesmo. Ó rei dos vermes, ó rei dos pobres e miseráveis, desça da cruz e creremos em ti.
Contempla os soldados cobrindo os olhos dele, espancando a face dele e começa a rir, zombando, dizendo: adivinha quem é que te socou a cara agora? Adivinha quem foi que te espancou agora? Olha o nosso Cristo em total vexame. Olha o nosso Cristo sendo desprezado. Olha as pessoas cuspindo catarro na cara dele. Olha para o nosso Cristo. Eu quero que você olhe para ele agora. Será que você não tem vergonha de viver dessa maneira, vendo um Cristo sendo totalmente espancado, totalmente humilhado, porque ele te ama? Ele sofre tudo isso porque ele te ama. Mas você diz que o ama, mas vive dessa maneira. Você não tem vergonha na cara? Você não tem vergonha do desprezo que o nosso Cristo sofreu por te amar, por querer o seu bem? Mas você não resiste, né? Tem que acender um cigarro para fumar. Você tem que ir pro boteco, encher a cara. Você tem que espancar a sua esposa. Você tem que trair o seu marido. Você não aguenta, tem que roubar os dízimos. Você não aguenta, não é? Tem que ir lá assistir pornografia. Você não aguenta, né? Tem que roubar. Você não aguenta, porque o pecado é o seu Deus. O pecado é o seu Senhor. Não importa o que Cristo faça, não importa o que Cristo fez, mas você sempre se entrega à lascívia, sempre se entrega à mentira, sempre se entrega à gritaria, à soberba, ao orgulho próprio. Ah, mas você diz que ama o Senhor, mas tem que trair seu namorado. Você diz que ama o Senhor, tem que enganar a sua noiva. Você diz que ama o Senhor, mas tem que burlar as aulas na faculdade. Você diz que ama o Senhor, mas tem que roubar o seu patrão. Você diz que ama o Senhor, mas tem que entregar um atestado falso na empresa. Você diz que ama o seu Senhor, mas vive como um pecador, como um filho do demônio. Só que está escrito aí, que se, no versículo 18, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Palavras duras, na verdade, mas é o que está escrito aí. Por isso que as pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque a Bíblia aponta os seus erros, aponta as suas falhas, e como você quer viver nas trevas, você não lê a Bíblia, porque tem medo dela dizer o quão sujo, quão imundo, quão desgraçado você vive, não é verdade? Olha aí o versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Muitos ensinam hoje que nós devemos cumprir a lei de Moisés se queremos ser justificados. Devemos cumprir a lei de Moisés, devemos cumprir tudo ali. Muitos dizem que devemos cumprir a lei do dízimo. Irmãos, a lei do dízimo é muito mais do que apenas entregar 10% do seu salário todo mês na igreja. A lei do dízimo dizia que nós tínhamos que sacrificar animais. As pessoas saíam de lá com cheiro de sangue no dia de consagrar o dízimo ao Senhor. Tinha que ofertar um animal, tinha que estar em paz com a família para entregar o dízimo. Você tinha que ajudar os órfãos, tinha que ajudar as viúvas, tinha que ajudar o estrangeiro, mas a igreja não ensina isso. Ensina que os dízimos é só 10%. Se você não dá os 10%, você está roubando a Deus. Só que você está roubando a Deus nas orações. Você está roubando a Deus em amar o próximo. Você está roubando a Deus em enganar, mentir, sendo enganado. Irmãos, é tempo de despertar. O que a lei não podia fazer para te justificar, Jesus completou, cumpriu toda a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que Cristo é o fim da lei para os que creem. Cristo é o fim da lei para os que creem. É tempo de acordar. A lei nunca foi dada para justificar o homem. A lei foi dada somente para que as pessoas conhecessem os pecados que elas viviam. A carta de Gálatas nos diz que a lei era o aio, era o tutor, era um condutor. A lei apontava para Cristo. E quando Cristo veio, ele cumpriu toda a lei.
para que você também tivesse cumprido a lei por meio de Cristo, pela obediência de Cristo. É tempo de acordar, meus irmãos. É tempo de despertar do sono, pois o Senhor está vindo. Se você vive nessa maneira a qual nós descrevemos, é tempo de arrependimento. É tempo de buscar o Senhor. Não quero me alongar mais, eu creio que fui bem claro e específico nessa mensagem. Peço, Deus, que através do Espírito Santo possa te trazer uma vergonha na cara, que o seu rosto possa ficar corado de vergonha, se é que o Espírito de Cristo habita dentro de você. Se não, pode deixar que essa palavra não é para você, essa palavra é só para os filhos de Deus. Então vamos falar com Deus, você que é filho dele, o resto apenas escute. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que nos ensine o caminho que devemos andar e andaremos por meio dele. Guia-nos, ó Deus, em toda a verdade do Evangelho, para que possamos ser um com Cristo. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, que possamos andar na luz e não nas trevas. Nos desperta, nos levanta dentre os mortos, para que possamos andar aliançados com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Assim eu entrego a vida de cada um nas suas mãos, pelo poder que há no nome bendito de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.